Para quem não me conhece, eu sou Igor Padovese, sou médico, obstetra, ginecologista e colunista da Pais e Filhos. Olá, eu sou a Mariana Guazelli e sou médica ginecologista e obstetra formada pela USP. Tudo bem? Meu nome é Débora Heck, sou ginecologista e obstetra pela USP, especializei em gestações de alto risco e hoje em dia trabalho no departamento de obstetrícia da USP. Então, contem um pouquinho como foi a experiência de vocês, o que é esperado que as grávidas sintam nessa... Bom, eu acho que antes de engravidar eu pensava, nossa, quando eu engravidar vai ser tranquilo, acho que eu não vou sentir nada disso que as pessoas reclamam, vai ser sossegado. E foi, acho que a primeira quebra de expectativa, porque eu passei muito mal. Na primeira gravidez, principalmente, muito enjoo, até umas 20 semanas, que não é tão comum, né? Não é tão comum. Geralmente melhora antes. Mas eu enjoei muito e juntava com o trabalho, né? Que a gente tem uma carga pesada de trabalho, isso piora. Também é muito comum ter muito sono, né? Uma disposição. Então a gente cansaço, uma preguiça, assim, incontrolável. Tem uma grávida ou outra que são raras. Tem raras abençoadas que passam lisas. São as abençoadas. Eu falo, nossa, de graça a Deus. É verdade. Tem algumas até que falam, queria sentir alguma coisa, né? Só pra saber que ficam até preocupadas. Mas na verdade, da gravidez. Tem umas que falam, mas daí eu nem me sinto grávida. Então... Ainda bem, na verdade, né, gente? Se você for uma dessas, sorte é sua. Mas pra quem tem bastante sintoma, igual a gente teve, a gente tem que pensar em algumas coisinhas, né, pra ajudar. Então uma coisa que pode ajudar bastante é tentar fazer uma alimentação mais leve, né, com menos gordura, bem fracionadinha. Então não ficar longos períodos em jejum, porque piora muito o enjoo. Quando for comer pequenas porções, não comer... Com maior É até frequência. difícil conseguir comer, né, mas evitar isso. As coisas mais frias, né, menos quentes, as coisas mais frias, até geladas às vezes. Azedinhas, A aceitação é melhor. Evitar coisa muito gordurosa, que demora pra digerir, tudo isso piora. E pensar que vai passar. Essa é a regra. É que a gente dá, né? A gente tenta ir melhorando, mas o importante e não é regra também. Vai melhorar. Tem gestante que acha que porque enjoou muito na primeira gestação, a segunda vai ser igual. Isso é bem interessante. Como cada gestação, na mesma mulher, uma segunda gestação pode ser bem diferente em relação aos sintomas, né? E o contrário também pode acontecer, né? Não tem enjoada na primeira e enjoa na segunda. Então é meio imprevisível. Mas a grande maioria, depois de umas 14 semanas, começa a ter um alívio aí dos sintomas. E bom pensar que essa é a regra. E entra no segundo trimestre, que é segundo trimestre é a fase que costuma ser mais tranquila, né? Melhor. A lua de mel da gravidez. De poucos sintomas, poucos exames até. Falar, se quer viajar, tentar viajar nessa fase, porque a gestante se sente muito melhor. Ainda não tá com barrigão, ainda não tá com tanta dor. Melhorou aquele cansaço, aquele enjoo no começo e também não chegou aquele peso e as dores no final. Então seria a melhor fase. Que a fase a sonolência melhora muito também. Até ela sentir o bebê mexer, de repente melhorou, ela não tem barriga, não sentiu o bebê mexer ainda, não tem mais sintoma. Gera angústia, ainda não sentiu o bebê mexer. O normal é sentir lá perto das 20, 20 e poucas semanas. De 20, Exatamente, dependendo aí de algumas características de cada gestação, pode demorar um pouquinho mais. Lembrando, pessoal, que a gente sempre pensa na gestação em semanas, né? Isso às vezes é difícil, meses pra gente não serve pra nada, é tudo em semanas. Então a gente tá falando de 20 semanas, é metade da gravidez, são ali 4 meses e meio, mais ou menos. Isso. Né? E o terceiro trimestre é a fase típica do barrigão, do desconforto físico. É muito comum começar o refluxo, né? Sintomas de refluxo, inchaço, que tende a ser pior nessa fase, especialmente as grávidas que passam pelo final da gestação no verão, né? No calor faz bastante diferença em relação a pegar essa fase no inverno, né? Com certeza. E as dores musculares, né? Dor na lombar. Começa a ter umas contrações de treinamento também no final, né? No terceiro trimestre. E aí já tem gente que sente um pouquinho mais de dor. Elas costumam não ser tão doloridas, né? Mas tem gente que tem uma percepção um pouquinho maior. Ou fica angustiada, né? O que será que é? Será que é normal? Então é normal começar a ter que começa a ter as contrações de vez em quando. Então a gente diria que isso é, de forma geral, os sintomas mais comuns em cada fase da gestação. Muitas grávidas têm dúvida em relação ao que elas podem fazer, né, para melhorar. Então, inclusive, com relação a técnicas complementares, como acupuntura, pilates, yoga. Válido, né? Atividades físicas mesmo, em geral, né? É importante a gestante se manter ativa durante toda a gestação. Então, quem já praticava atividade física antes, melhor ainda. Geralmente dá para manter a atividade física prévia, com algumas adaptações. Só adaptar, que ela tá motivada para começar a fazer algum
exercício. Tá inspirada em fazer alguma coisa também que vá trazer um E pra benefício quem pro tá feto. pensando, nossa, eu não fazia nada, e agora? O que eu posso fazer, né? Então, geralmente, pra quem não fazia nada, a gente orienta iniciar com atividades de baixo impacto. Então, pode fazer mais parte de caminhada, hidroginástica, pilates é bem pilates legal. é ótimo. Então, pensando nisso, é até bom, porque fortalece a musculatura, a gente vai diminuir a chance de ter dor nas costas. Exatamente, no fim essas da gestantes que gravidez. continuam ativas durante toda a gestação vão ter menos dores no final, então já é uma prevenção, né? Sem dúvida. E é sempre legal ter uma orientação de alguém que Com saiba. certeza, isso é fundamental. Que tem exercícios que não gestante. são adequados para gestante, sem dúvida. Então, Exatamente. sempre acompanhado, né? Ou um fisioterapeuta, ou um educador físico que seja especializado direcionado. na gestação. Ótimo. Na verdade, tudo isso a gente está pensando em manter ativo, mas nosso grande objetivo, né, no final, é o parto. Então, a paciente, né, a gestante que fique mais ativa, que tenha mais mobilidade, isso vai ajudar na parte de alongamento, vai ajudar na parte de força, e isso, para quem pensa Ajuda em ter um pro parto normal. é fundamental. Então, né, é bom ir se preparando ao longo dos 9 meses, ou das nossas 40 semanas, né, e toda essa musculatura que vai ser exigida, que vai ser trabalhada no momento do parto, que já seja preparada anteriormente, né? Muitas dúvidas também com relação ao ultrassom. Então é importante falar que o ultrassom inicial é fundamental pra gente saber se tá tudo bem com aquela gestação, se é uma gestação única, se tá dentro do útero mesmo, tudo nos conformes, e pra saber se a datação tá correta. Então a gente vai comparar a idade gestacional que esse ultrassom vai estimar com a idade gestacional calculada pela data da última menstruação daquela mulher, e a gente vai ver se tá batendo, se a gente vai acompanhar pela data da última menstruação ou pelo ultrassom. E essa idade gestacional vai valer até o final. E depois desse, Tem os morfológicos, os morfológicos de primeiro trimestre e de segundo trimestre. Que são também feitos são em qual essenciais. período? O primeiro de primeiro trimestre entre 11 e 13 semanas e 6 dias. E o segundo por volta de 20 a 22, 23 semanas. Que é o momento ideal para a gente ver toda a formação do feto, os órgãos, todos os sistemas. E a gente também vai olhar a placenta, enfim, tudo o resto. A gente vai falar um pouco mais sobre a aproximação do parto, a preparação. Então vamos falar sobre isso. Que a gente saiba do assunto, né? Técnica, nossa, Na trabalha com posição isso. de gestante Há mãe. mais de 10 anos trabalha só com isso e tudo. Quando é você, aí bate realmente aquilo que ele diferente, falou. Bate a ansiedade, as neura. dúvidas. É bem assim mesmo, né? Quando a gente tem uma gravidez de alto risco, qualquer coisa que sai ali do esperado, do normal, com 40 semanas é a nota É o limite. data limite. A gente não tem por que esperar mais, Pra né? resolver o parto. Daí a E- forma como vai ser Exatamente. E aí todo resolvido. mundo acha que isso, nossa, 40 semanas deu um sinal, precisa virar cesárea. Não entrei em Então, trabalho de parto, vai não ser é, cesárea. Não necessariamente. não é assim. Então, claro, indução de parto, o pessoal tem bastante dúvida, mas sim, dá pra fazer, né? Lembrando que a gente só não pode fazer uma indução mesmo se já tem alguma cesárea ou 2 cesáreas antes, mas a princípio podemos fazer sim. E é um pouco cansativo, né? É uma maratona. Porque É uma bem prova. cansativa, a gente alerta muito isso. Particularmente, fiquei 27 horas na minha indução, mas claro, sou sempre contando que a equipe de olho, se estava tudo bem com o bebê, dentro de um serviço do que hospital. tinha toda a infraestrutura para qualquer coisa que saísse ali do caminho, a gente poder correr. Geralmente tem a fase de preparar o Exato. colo antes, então a coisa vai longe. Então, exatamente isso, como a Mari falou, a gente primeiro prepara ali o colo do útero para depois desencadear as contrações na maioria das vezes. Então, dá para ser feito, mas tem que respirar fundo, ter um pouco de paciência, porque demora mais. Demora mais né? e pode não dar Pode certo. virar cesárea. Aumenta a chance de cesárea, que foi o meu caso. Depois Então das nossas conta. 27 horas, virou uma cesárea, mas tudo bem, né? O sonho de parto normal vai ter que ficar pro segundo filho. Por enquanto, Bom, eu, na gestação do Matheus, né, que tem 4 aninhos agora, ele ficou sentado, tipo, até quase o final, eu já tava, tudo bem, né, tá sentado, paciência. Aí, Porque normalmente o bebê sentado é uma das indicações principais de cesárea. E com quase 37 semanas ele virou, que não é muito comum, ficou cefálico, que é de cabecinha pra baixo, que seria a posição ideal pro parto normal, né. E daí eu falei, bom, então agora eu já queria parto normal antes, agora vamos deixar, né. E eu comecei a ter umas contrações com umas 38 semanas e pouquinho que ele nasceu. E no começo pra mim foi difícil, eu ficava, meu Deus, será que já é trabalho de parto ou não? Porque eu não tô sentindo dor ainda, elas estão ainda espaçadas, vamos esperando. Eu sei que elas ficaram regulares, mas o intervalo não encurtou, que seria o clássico, né?
E eu ficava meio, eu sou obstetra, como que eu tô na dúvida se eu tô em trabalho de parto ou não? Né? Mas é que é uma coisa que às vezes dá dúvida mesmo, não é todo mundo que segue o que tá escrito no livro, né? E na dúvida tem que conversar com o seu médico ou procurar um serviço para ser avaliado. Essa dúvida. Ele só sabe examinando mesmo. E depois o da Maria Júlia foi um pouco mais... Geralmente o segundo é mais rápido, né? Mais rápido. E um pouco mais fácil de você identificar. Porque a fase inicial do trabalho de parto é bem demorada, leva muitas horas, se a mulher já vai interna, cansa, a chance de acabar virando uma cesárea é muito grande. Então isso é uma coisa super importante da grávida ser muito bem esclarecida, orientada durante o pré-natal.